manhã de ceia, nós vamos ministrar uma palavra. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4. Uma palavra de ensino, mas uma palavra abençoada, e que você receba nesta manhã mais uma porção de Deus em sua vida. Vamos ler esse texto, capítulo 4 de Irmãos 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: Disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós vamos usar esse texto para mostrar uma palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações sobre o que significa ser cheio do Espírito. A gente está falando aqui o tempo todo sobre ser cheio do Espírito, cheios do Espírito, mas a gente precisa ter um entendimento correto acerca do que é ser cheio do Espírito. A gente não pode confundir ser cheio do Espírito com ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo sem, contudo, ter a plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Então a gente não pode confundir. Encher-se do Espírito não é uma experiência emocional. Aprendamos isso nessa manhã. Encher-se do Espírito é render-se ao Espírito em todas as áreas da vida. Encher-se do Espírito é isso. É o Espírito tomando controle de toda a nossa vida. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e o Espírito Santo não controlar a sua vida. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, na igreja de Corinto, crentes batizados com o Espírito Santo, cheios de dons espirituais, mas não eram cheios do Espírito Santo. Eram cheios de contendas, de guerras, de divisões, de problemas terríveis. Não eram cheios do Espírito Santo. Não confundam. Cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, antes de tudo, é um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo é uma postura espiritual diante de Deus.
um estilo de vida espiritual abundante, constante, na presença do Senhor e equilibrada. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Aprendam você, minha ovelha, aqui da minha igreja, o que é ser cheio do Espírito Santo. É uma posição de boa saúde espiritual. Você tem saúde espiritual? Uma coisa são manifestações do Espírito na nossa vida, num culto. Uma coisa é isso. É você sentir arrepio, é você sentir vontade de chorar pela presença de Deus, sem dúvida alguma. É você estremecer, é você adorar no culto, na hora de uma reunião de oração, de avivamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, quando tem culto, quando não tem culto, no trabalho, em qualquer lugar. Você ser cheio do Espírito Santo é você ser dominado pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala aquela linguagem, não vos embriagueis, porque a pessoa embriagada, ela é dominada pelo álcool, ela está embriagada do álcool, ela está dominada. Sua mente, seu raciocínio, todo o seu ser está controlado pelo álcool. Então, ser cheio do Espírito é você ser dominado e controlado pelo Espírito Santo. Durante toda a sua vida, sua mente, suas ideias, sua visão, seu raciocínio, suas atitudes, seus procedimentos, seu comportamento. Você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Você não vive como você deseja, você não faz o que você quer, o seu eu quer. É o Espírito Santo que domina você. Você é dominado pelo Espírito Santo. É uma coisa muito diferente. Encher-se do Espírito é isso. Encher-se do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre. Você encher hoje e ficar cheio a vida toda. Não. É uma experiência, é uma ação contínua. Você precisa ser cheio hoje, ser cheio amanhã, ser cheio depois. Você fica se enchendo. É algo que você vai dando, vai perdendo e vai recebendo. Você precisa ser reabastecido, renovado. Isso todos os dias. Ninguém se encheu uma vez e está cheio até hoje, uma vez só. Não. Se você está cheio hoje, você já se encheu hoje de novo. Então é uma ação contínua de comunhão, submissão à vontade de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Encher-se do Espírito não é medido pelo quanto mais nós temos do Espírito, mas pelo quanto mais o Espírito tem de nós. Ser cheio do Espírito não é medido pelo quanto mais temos do Espírito, mas pelo quanto mais o Espírito tem de nós. Amém, amados? Quanto Ele nos controla, o quanto Ele controla a nossa vida. O ser cheio do Espírito Santo é medido por isso. Quanto o Espírito controla a sua vida? O quanto Ele controla? Controla até onde? Qual a medida do controle do Espírito? Então, o encher-se do Espírito é isso. Saiba disso. Ser cheio do Espírito é submeter-se à sua autoridade e poder. Você tem o Espírito, você é batizado com o Espírito Santo, agora você precisa ser cheio do Espírito. Paulo ensinou tudo isso. Que você é selado pelo Espírito, você anda no Espírito, você não pode entristecer o Espírito, e agora ele diz, você agora precisa ser cheio do Espírito. São coisas diferentes. É uma palavra de ensino. Amém? Para a gente esclarecer. Agora, irmãos, eu quero usar esse texto aqui, esse texto que
acabou de ler, da viúva do azeite. Eu quero fazer aqui uma analogia desse texto com uma vida cheia do Espírito Santo. O azeite, você sabe que na Bíblia tem o simbolismo do Espírito, da unção do Espírito Santo. As vasilhas cheias falam de vidas cheias. As vasilhas que estavam sendo cheias, isso aqui é uma figura da vida que tem que estar cheia, transbordando, cheia do Espírito. Então, prepare-se para encher a sua vasilha nesta manhã. Sua vasilha tem que estar vazia para ser cheia do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu vejo aqui nessa história, que é tão conhecida por nós, e eu já preguei tanto nela, mas eu vejo aqui nessa história 4 elementos que são fundamentais para a nossa felicidade aqui na terra. Dentro dessa história aqui, 4 coisas, 4 elementos fundamentais para a nossa realização, para a nossa felicidade aqui na terra. Primeiro deles, família. A família, estamos vendo aqui, família é o elemento aqui na terra mais importante e fundamental para a nossa felicidade, para a nossa realização, nosso bem-estar. Ninguém é feliz sozinho, sem família. Família é bênção de Deus. Então, família, eu vejo aqui esse elemento família. O estado emocional. O segundo elemento, o emocional. Vemos aqui nessa história, eu vou me detalhar um pouco mais. E vimos outro elemento importante também para a nossa realização e felicidade. O financeiro. A questão financeira, que está toda envolvida nessa história aqui. E o outro elemento, o mais importante, o espiritual. Então, esses 4 elementos eu quero falar para você nesta manhã. Família, o emocional, o financeiro e o espiritual está envolvido aqui nessa história. E todos esses elementos aqui nessa história estão profundamente afetados. O que formou um grande problema aqui nessa história, que é um problema difícil e que foi resolvido. Mas todos esses fatores estavam todos atingidos nessa família, afetados, e que gerou uma adversidade muito grande para todos dessa família. E o encher das vasilhas de azeite foi a solução para esse problema. Eu vejo aqui que o encher das vasilhas, e a gente viu que a solução veio pelo encher das vasilhas, a solução veio do azeite, transbordando naquelas vasilhas. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que o estar cheio do Espírito Santo é a solução para todos esses problemas na nossa vida. O estar cheio do Espírito Santo é o segredo para a nossa felicidade aqui na terra. É isso. Estar cheio do Espírito Santo é o segredo e é a solução para os problemas de família. Esta família estava com grandes problemas. Era uma família com problemas grandes. Havia problema de casamento. Ela era viúva, estava sem o marido, estava desamparada, estava apartada, estava desamparada sozinha. Então era um problema de casamento, mesmo que em virtude da viuvez, mas havia esse problema, somente nessa época, que o marido era tudo na vida de uma mulher. Então ela estava desamparada, sem esse amparo, problema do casamento, era viúva, havia perda. Ela havia perdido o marido. Os filhos estavam com problemas, estavam para serem escravos. O credor estava para levá-los como escravos. Ela estava a ponto de perder os filhos também. Estava vendo os filhos sendo levados para a escravidão. Então era um problema de família.
insegurança, certamente. Havia medo, muito medo, angústia, estresse. Estava no mais alto nível essa família de estresse. Estava numa solidão. A fragilidade emocional era grande no meio dessa família. Vergonha. Estavam tomados de vergonha. Porque ela estava com muitas dívidas, não tinham como pagar. As pessoas, de repente, iam tomar conhecimento disso, ela estava envergonhada. Tristeza era o quadro dessa família. Tristeza, todos estavam tomados, aquela mãe estava triste. Triste por vários fatores. Havia um pesar no coração, não havia alegria. Havia uma desesperança, não havia esperança. O emocional estava completamente fragilizado. Estava completamente destruído. O emocional. Isso é muito importante para que a gente esteja bem e feliz. E essa área desta família estava completamente desequilibrado. Este emocional. O financeiro, então, era a razão principal aqui, as dívidas. Endividada, não tinha dinheiro, desemprego, não tinha de onde tirar, não tinha quem lhe ajudar, a escassez batendo, a falência dos negócios, o fracasso. Financeiramente eles estavam no fundo do poço. A questão financeira ela é muito importante para uma família viver feliz e para uma pessoa se realizar, obviamente. Ninguém vive sem dinheiro. Dinheiro, a questão do dinheiro tem destruído muitas famílias por causa da questão do dinheiro. Então isso é muito importante. E essa família estava completamente no caos, no fundo do poço. Não tinha nada, como ela mesma falou, não tenho nada em casa, não tenho nada. Como é que uma pessoa vive? Como é que uma mãe vai sobreviver com 2 filhos sem ter nada? Dinheiro para pagar as contas, para fazer feira, para sobreviver. Então a questão financeira estava arrasada completamente. E o espiritual, consequentemente, estava afetado também com a crise de fé, de dúvida, de insegurança. Cadê o Deus do meu marido? O Deus que a gente serviu há tanto tempo. Ele foi fiel, um discípulo fiel, e agora? Como é que se explica essa situação? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Nos deixa nessa situação? Obviamente, o espiritual estava afetado. O inimigo estava ameaçando todos os dias na sua porta levar os filhos. Havia uma ameaça do inimigo para carregar os seus filhos. E havia uma fraqueza espiritual, um desânimo espiritual muito grande. Esses 4 elementos nessa família estavam afetados. Estava afetado. E aí se tornou tudo uma grande bola de neve. Um problema enorme. Uma coisa terrível. E agora? Então eu aprendo aqui, queridos, que a solução para todos esses problemas é o encher-se do Espírito. Eu sempre achei que estar cheio do Espírito é tudo que a gente precisa. Você só precisa estar cheio do Espírito. Diga isso para o seu irmão. Você só precisa estar cheio do Espírito. Pode dizer, diga. Você só precisa estar cheio do Espírito. É a solução para todo problema. Todo problema. Ao se encher do Espírito, você vai ver esses problemas resolvidos. Problemas de família vão ser resolvidos quando você resolver ser cheio do Espírito. Pai, mãe, em sua vida, você ser cheio do Espírito, você vai ver seus filhos libertos. Foi isso que aconteceu na família dessa mulher. Quando as vasilhas foram cheias, então veio o milagre e a solução veio junto. Seus filhos foram livres, foram libertos, porque agora ela tinha bastante azeite
azeite é o Espírito Santo. É o transbordar. As vasilhas estavam cheias. As vasilhas antes estavam vazias, agora estão cheias. E as vasilhas cheias trouxeram solução para os seus problemas em família. Os filhos foram libertos. Agora estavam em casa com a mãe, estavam unidos. Agora eles tinham consolo nesta família, tinham consolo nas perdas. Uma vez que ela não podia mais recuperar o marido, aí ela recebeu o conforto do Espírito Santo, o consolo do Espírito. Tem consolo. Casamentos que não são recuperados, vem o consolo e a solução do Senhor. O Senhor é quem substitui todas as nossas perdas. Ele é o substituto ideal para todas as nossas perdas. E aí também tem casamento restaurado. O Senhor restaura. Tem harmonia no lar. O encher-se do Espírito é a solução para os problemas de família. E é isso que eu vejo aqui. O emocional, houve agora equilíbrio. Com o encher-se do Espírito, vem também o equilíbrio emocional. Você agora fica sem ansiedades. Não há ansiedades, estresse, medos, inseguranças, não existe. Agora tem paz, tem tranquilidade nessa casa, nesse lar tem tranquilidade. Tem esperança agora, tem esperança, tem confiança, tem alegria. O estado emocional agora se equilibrou. Houve sossego, tranquilidade, quietude. Todo mundo agora ficou em paz, agora tem paz. Por quê? Porque as vasilhas estão cheias. As vasilhas estão cheias de azeite. E estava no azeite agora, no transbordar do azeite, a solução para tudo isso. Agora eles estavam olhando e estavam felizes, e viam agora esperança, e estavam vendo agora a luz no fim do túnel. Agora eles tinham perspectiva de futuro, tinham perspectiva de vida, porque as vasilhas estavam cheias. O encher-se do Espírito resolve esses problemas, irmãos, emocionais na nossa vida. Amém? Às vezes a gente pensa que é fulano, que é ciclano, que é dinheiro, que é isso, que é aquilo outro, mas é o encher. O segredo está no crente ser cheio do Espírito Santo. A solução para todos os problemas da nossa vida. Pode você ficar certo disso. O financeiro agora, então, ele foi resolvido. Então é isso que vem. Uma vida tranquila. Quando você está cheio do Espírito Santo, você naturalmente, você também vai ter uma vida tranquila financeiramente. Por quê? Porque você vai ter a sabedoria para administrar bem o seu dinheiro. Vai haver uma boa administração. Vai haver um equilíbrio na sua administração das suas finanças. Você não vai usar as suas finanças de forma inadequada, inconsequente. Um cheio do Espírito Santo tem sabedoria, sabe priorizar as coisas, sabe usar o seu dinheiro, sabe honrar a Deus com seus dízimos e é abençoado na área financeira. Tem sabedoria para lidar com os seus negócios, com a sua profissão. Tem a graça de Deus. Então, com tudo isso, o dinheiro flui naturalmente. E você tem tranquilidade. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? O segredo do equilíbrio financeiro e da bênção financeira também está no encher-se do Espírito. Interessante, né? A gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, o crente cheio do Espírito Santo paga as suas dívidas. Que assim que encheu as vasilhas, ela foi e ele disse: agora vá à venda e pague as suas dívidas. Crente cheio do Espírito Santo paga as suas dívidas. Diga para o seu irmão isso. Crente cheio do Espírito Santo
Paga as suas dívidas. Paga as suas contas. Assume suas responsabilidades. Assume seus compromissos. Assume e cumpre com todos os seus compromissos. Crente cheio do Espírito Santo trabalha. Tem coragem para trabalhar e não é preguiçoso. Crente cheio do Espírito Santo, o profeta disse: agora vá, venda, trabalhe, se vire, tenha coragem e vá, consiga o dinheiro, pague suas contas. O ser cheio do Espírito Santo nos traz essa dignidade de pagar nossas próprias contas, de viver as nossas próprias custas, de trabalhar, de não ser preguiçoso, de assumir os compromissos. Crente cheio do Espírito Santo é assim. Amém, amados? O segredo está aqui, no ser cheio do Espírito Santo. Espiritualmente, óbvio, tudo melhorou. Espiritualmente, ela botou literalmente o inimigo para correr da sua porta. Aquele inimigo que todo dia batia: vou levar teus filhos, ameaçando os filhos, vai, não vai, a ponto de serem levados como escravos, serem dominados pelo credor, pelo inimigo. Ela botou o inimigo para correr dentro da sua casa. É isso que acontece com o crente cheio do Espírito Santo. O inimigo não tem essa ousadia de entrar na sua casa e querer mexer com teus filhos, roubar a tua paz, roubar os teus filhos, mexer com o teu casamento. Crente cheio do Espírito Santo bota o diabo para correr. Amém, queridos? Uma mulher, um pai, uma mãe se levanta, é cheio do Espírito Santo. Ele não é cheio porque ele está emocionalmente tocado, sentindo alguma coisa. O ser cheio do Espírito Santo é independente de manifestações e de sentimentos e de experiências assim ou assada. Não. Eu sou cheio do Espírito Santo na fila do banco. Eu sou cheio do Espírito Santo lá atrás de um balcão trabalhando. Eu sou cheio do Espírito Santo andando na rua, conversando com o vizinho. Eu sou cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Não só quando está falando língua ou profetizando, você é cheio do Espírito Santo o tempo inteiro. Então, espiritualmente, essa família foi restaurada. Agora ela tem uma vida regular na casa do Senhor. Vai para a casa de Deus. Ela agora obedece agora a voz do seu pastor. Ser cheio do Espírito Santo não lhe dá o direito de viver independente das instruções que você recebe na igreja do seu pastor. Olha só que palavra. Essa mulher vai e recebe as instruções do profeta, do seu pastor. Ele não diz tudo, ele dá uma parte. Ele dá uma orientação. Você tem em casa, tem um pouco de azeite, depois vá, pegue seus filhos, deite, peça emprestada vasilha, deite o azeite e tal, dá instruções, ela vai. Ele não diz tudo que tem que ser feito. Aí ela vai e faz, obedece, diga obedece. Diga, obedece a voz do seu pastor. Crente, ovelha é para obedecer o seu pastor. Diga para o seu irmão, você é ovelha, tem que obedecer o seu pastor. Ela recebe as instruções, obedece, o milagre acontece, ela volta e, de novo, e diz para ele, agora ela foi, contou a ele, e ele disse, agora vá, venda e pague suas dívidas, e você e seus filhos vivam do resto. Então, querido, muitos crentes têm sofrido porque não ouvem a voz do seu pastor.
Tem muitos crentes que estão sofrendo por não ter dado ouvido à voz dos seus líderes espirituais. Não brinque com isso. Crente cheio do Espírito Santo, ele entende o princípio de obediência à autoridade espiritual. Amém, queridos? Eu não posso deixar de ver isso e de frisar isso aqui nesse texto. Esse ponto muito importante dessa mulher. Estava em casa, só com problemas, mas ela vai agora ao homem de Deus. Deus usa os seus servos, senão Ele não teria nos colocado como líderes, como pastores, para pastorear rebanhos. Nós temos a palavra certa. Muitos crentes agora estão sofrendo porque não vieram a mim para me pedir uma orientação, uma direção, e fizeram como achavam que deveriam fazer, e agora estão enfrentando as consequências. Ouça a voz do seu pastor. Deus sempre nos dará uma palavra para você. Isso aqui não está aqui à toa, não, nessa história aqui. Então, crente cheio do Espírito Santo reconhece isso e se submete à autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a sua vida e obedece. Então, agora, essa mulher tem fé para ver o impossível acontecer. Ela restaura a sua vida regular na casa do Senhor, na igreja. O crente cheio do Espírito Santo tem uma vida regular na casa de Deus, no serviço de Deus. Dizima na casa do Senhor. Certamente essa mulher continuou sendo abençoada, porque ela investiu, ela trabalhou, ela trouxe seu dízimo, Deus multiplicou, abençoou, ela voltou e ela regularizou toda a sua situação. Tirou o seu nome do SPC, do Serasa, de todo canto. Ela foi e regularizou toda a sua vida financeira. Não é? A sua vida espiritual foi renovada. Se tornou uma mulher de fé, cheia de esperança, junto agora com seus filhos. Crente cheio do Espírito Santo tem essa experiência, tem comunhão com os seus irmãos. Amém? Ela recebe a instrução: vá e peça emprestadas vasilhas dos seus vizinhos. Então ela teve que manter uma comunhão com toda a sua vizinhança. Teve que ter humildade para dizer o seu problema. Todo mundo ficar sabendo do que aconteceu com ela e o que estava acontecendo. E ela pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda à sua vizinhança. Para isso é necessário ter humildade. Crente cheio do Espírito Santo tem humildade para pedir ajuda e mantém comunhão com todos os seus irmãos. Amém, amados? Obediência à palavra é exemplo de fé e coragem para todos, porque depois que aconteceu, o milagre, todos ficaram sabendo e ela se tornou um exemplo de fé, de coragem, de luta, de dignidade para toda a sua comunidade, todos os seus vizinhos. Toda a igreja ficou sabendo. Seu pastor que contou o seu testemunho para todos e a sua história ficou registrada nas Escrituras Sagradas. Se tornou um exemplo. A vida espiritual então foi abençoada. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tenho para você. O segredo para resolver esses probleminhas, esses problemas que são, essas questões que são importantes para a nossa felicidade na terra, está no ser cheio do Espírito Santo. Agora é importante observar que o encher era a parte dela. Ele disse: vá, deite o azeite e você vá, traga as vasilhas e vá deitando o azeite. Então o encher era a parte dela. A palavra diz: enchei-vos. É você que tem que se encher. É a sua parte. Ela fez a sua parte. Amém, amados? Vá e faça também a sua parte. Diga para o seu irmão: faça a sua parte. Vá para casa
surpreender no seu cotidiano, na sua vida diária, cotidiana. É lá que vai acontecer o encher-se do Espírito Santo. O encher-se começa em casa com os nossos. O encher-se do Espírito não começa aqui, começa em casa. Onde nós conhecemos o crente cheio do Espírito Santo, não é na igreja, é em casa. Na igreja é fácil a gente olhar para os irmãos, como o irmão está cheio, tanto glória a Deus, e pulando, e animado, e glorificando, é muito fácil. Agora vá amanhã ver ele, como é que ele está em casa. Como é seu comportamento, seus procedimentos de pai, de mãe, de irmãos, de uma pessoa do trabalho, de um empregado, de um patrão, de um aluno na faculdade. É lá onde nós vamos identificar quem é cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Então isso é importante a gente observar. Sair por aí demonstrando que é cheio do Espírito Santo é fácil, mas é em casa que se conhece o crente cheio do Espírito Santo. Sobre o azeite é derramado sem limites. O azeite é derramado sem limites. O Espírito Santo o Senhor nos dá sem medida, a Bíblia diz. É sem medida, amém, amados? Não tem uma medida, chegou aqui para, não, é sem medida. Quanto mais você vai ter. Quanto mais você quiser, mais você vai ter. Amém? Quanto mais você fizer sua parte, mais Deus tem para dar a você. Tem para dar a você. O azeite é derramado à medida que a gente vê aqui da disponibilidade dos vasos. O azeite, ele é derramado, ele vem à medida da disponibilidade. O vaso precisa estar vazio. O vaso precisa estar vazio. Quem é o vaso? Somos nós. Para ser cheio, precisa estar vazio de si mesmo. Vazio do orgulho. Vazio de contendas. Vazio de mágoas. Vazio de inveja. Tem que estar vazio dessas coisas. Rancores, mágoa, orgulho, vaidade. Esteja vazio, filho. Se esvazie dessas coisas, porque o Espírito Santo não enche ninguém cheio de pecado, cheio dessas coisas. Se esvazie, desça, fique completamente humilde, esteja completamente vazio de pecados, vazio de coisas da carne, do inferno, do diabo, e se encha do Espírito Santo. Então o vaso precisava estar vazio. O pecado é a rachadura por onde a unção vaza. O pecado sempre vai ser a rachadura por onde a unção vai embora, vaza. Cuidado com os ladrões da unção. Cuidado, viu? Fofoca é um ladrão da unção. Você no congresso desse abençoado, eu não tenho dúvida, todo mundo animado, cheio do Espírito Santo. Aí termina o congresso, você vai para casa e aí começa uma falação, começa a falar mal da vida dos outros, começa com fofoca, com disse-me-disse, com intriga, vazou tudo, foi embora tudo pelo ralo, se acabou tudo. Cuidado com esses ladrões, murmuração, maledicência, esses ladrões da unção. Amém, queridos? Essas rachaduras que podem acontecer no seu vaso. E o azeite, ele é muito melindroso, ele é muito fino. Você sabe que ele é muito puro. O azeite, ele até evapora se ele for deixado sem utilização. Se ele não for utilizado, se você deixar um pouco de azeite num pires, aberto, sem utilizar, no outro dia não tem mais nada. Ele se evapora. Sabia? Qualquer furinho, por menor que seja, o azeite escorre.
O óleo é espesso, é duro, é grosso. Ele não tem as propriedades do azeite. Mas o azeite, ele é fino, ele escorre. Isso fala do Espírito Santo, sabe? Na sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que zelar e cuidar, conservar e buscar cada vez mais para a nossa vida. Amém, amados? Então tome cuidado com isso. Não só existe uma qualidade excelente de vida para o crente, e essa é estar cheio do Espírito Santo. Só existe um nível de vida feliz e abençoado para o crente, é estar cheio do Espírito Santo. O outro é medíocre. Crente que não está cheio do Espírito Santo é um crente medíocre. É um crente mais ou menos. É um crente relaxado, troncho. Não está com o seu ideal de vida. O estar cheio do Espírito Santo é o normal para a vida do crente. Não é algo privilégio de alguns, nem algo especial. É o natural e o normal para a vida de todo crente. Amém? Entenderam? Então, controlado pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, significa ser cheio do Espírito Santo. Se você é uma pessoa dominada, se você agora, você tem, o Paulo falou que o controle, o domínio próprio é o fruto do Espírito. Crente controlado pelo Espírito, tem domínio próprio. Quantos crentes que é uma bênção na igreja? É uma de oração, uma bênção, mas em casa, ir lá na rua, ir lá nos negócios, ir lá com alguém lá fora, seu procedimento é de um homem ímpio, é de uma mulher ímpia, é do carnal. Faz o que o mundo faz, trabalha como o mundo trabalha, lida com as pessoas como os ímpios lidam. Com desonestidade, com mentira, com tramicagem, com engano. Ser cheio do Espírito Santo é você ser controlado, dominado pelo Espírito, ter uma postura de um servo de Deus, honrado e digno, onde quer que você vá e nos seus negócios principalmente. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta manhã. Que você seja cheio do Espírito Santo. Quem quer encher sua vasilha do Espírito? Encher sua vasilha de azeite do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Tudo o que precisamos é estar cheio do Espírito. Se estamos cheios do Espírito, vivemos bem na família, estamos bem emocionalmente, vivemos bem financeiramente e espiritualmente, então somos felizes. Estar cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem. Ok? Então, estar cheio do Espírito, você vê que não é uma questão de opção. Se você quiser, se você não quiser, mas é uma ordem para todo cristão. Foi uma ordem do Senhor: enchei-vos do Espírito. Vamos dizer? É uma ordem. Então, ordem de Deus, quando não é obedecida, estamos em pecado. Quando não obedecemos a ordem do Senhor, estamos em pecado.